Quais são os erros mais comuns ao tentar aprender Libras e como evitá-los? Pergunta da Jaciara. Jaciara e todo mundo que está tentando aprender a Libras. A Libras é uma língua visual. Ela não depende do português. É uma lógica visual, tudo é baseado nas formas, é baseado na posição dos objetos, é baseado na posição dos referentes, ou seja, dos elementos mais importantes que você quer fixar ou que você quer retomar durante a sua comunicação. Por isso, os erros mais comuns ao tentar aprender Libras perpassam por tentar achar que a Libras depende do português. Como assim? Se você ficar tentando aprender a Libras, decorando um sinal, decorando mais um sinal, como é que eu digo apartamento? Como é que eu digo prédio? Como é que eu digo rua? Como é que eu digo avenida? Como é que eu digo? E você vai decorando essas coisas, o seu cérebro está o tempo todo comparando português, Libras, português, Libras, português, Libras. E isso faz, inclusive, aqui está o cérebro, nessa região aqui e aqui está o nosso córtex auditivo. Ela é responsável por processar a compreensão e a captação dos sons, ou melhor, processar as informações captadas via som, transformar isso de forma que seja compreensível pelo nosso cérebro e buscar outras informações do cérebro. Quando você está lá tentando aprender a Libras, tudo baseado em palavras do português, como que diz amanhã é um dia do meu aniversário, por exemplo. Aí você vai lá e decora aquela frase. Você está usando muito do seu córtex auditivo para se lembrar daquelas palavras no português, para você tentar aprender ali como dizer aquilo em Libras. Mas isso vai fazer com que essa região aqui da frente do seu cérebro, que é o neocórtex, seja muito ativada. Qual que é o problema disso? O problema é que para você poder pegar isso que você recebeu de estímulo sonoro, as palavras no português, quer seja de uma palavra, quer seja de uma frase, e você conseguir processar isso, você vai ficar pensando bastante, porque são duas línguas de modalidades muito diferentes, e isso vai fazer com que você tenha uma sobrecarga dessa região. É por isso que muita gente, na hora de aprender a Libras, sente literalmente dor de cabeça. Você está literalmente fritando o cérebro. Qual que é o grande problema disso? Tu está envolvendo áreas de pensamento lógico, de raciocínio lógico, enquanto você deveria estar envolvendo áreas de processamento emocional, como o cérebro límbico, também chamado de cérebro do meio. E essa frustração de não estar conseguindo fazer a coisa funcionar, de não estar conseguindo aprender, ativa a sua amígdala, que vai fazer ativar a liberação de vários hormônios do seu corpo, inclusive o hormônio do cortisol, que, como você deve saber, é o principal hormônio ativado quando você está estressado. Ou seja, ao invés da Libra se tornar algo prazeroso, passa a se tornar uma dificuldade, uma frustração, algo que não está funcionando. A Libras é uma língua visual, então tudo que você tiver fazendo para aprender ela, deveria estar ativando essa parte posterior, essa parte de trás aqui do cérebro, que inclusive é uma parte grande, maior do que as do córtex auditivo, e essa parte de trás é o córtex visual. Cá entre nós, a Libras é uma língua incrível, uma língua apaixonante, uma língua visual. Então, os erros mais comuns na hora de tentar aprender a Libras é ficar tentando aprender palavra por palavra, como que diz uma palavra, como é que diz outra palavra, e aí você fica sobrecarregando o seu cérebro da forma como eu te expliquei, ao invés de ativar ele de forma visual. Além disso, ficar tentando decorar frases prontas na Libras. E aí você fica lá vendo a frase, você vai lá e faz a frase, mas a verdade é, o surdo, quando ele encontrar com você, ele não sabe quais frases você sabe. Se ele soubesse, ele ia usar só elas, mas ele não sabe. E aí a comunicação não vai funcionar, porque você pode até fazer aquela frase, mas na hora dele te responder, você não vai entender. E é por isso que tanta gente se frustra, falando assim, essa Libras é difícil, eu não consigo entender os surdos. Tu não está entendendo porque ele está fazendo coisas que você não aprendeu. Tu ficou lá tentando decorar as coisas, ao invés de buscar entender a lógica da Libras, buscar entender como os surdos veem o mundo. Captou a questão?
Mas, para além disso, vem, por não conseguir decorar de forma imediata, a galera vai lá e faz uma listinha de sinais, pega a apostila de Libras, faz lá uma playlist de vários vídeos de sinais, cria lá, sabe lá no WhatsApp, que tem muita gente que vai lá e cria um grupo sozinho, sabe? E que você fica postando um tanto de link lá para você mesmo poder voltar e ver depois, e que você acaba nunca voltando lá. Mas mesmo se você voltar para você ficar vendo que tanto de coisas lá, as redes sociais estão cheias de distração. Libras é uma língua viva, uma língua natural, uma língua intuitiva. E quanto mais você vivenciar a Libras, quanto mais você realmente for trazendo dessa visualidade da Libras, mais simples, mais prática, mais direcionada fica sendo o seu desenvolvimento. E isso é muito poderoso. Por quê? Porque vai fazer com que você realmente se desenvolva. E a parte mais legal é quando o seu cérebro sente que você está aprendendo de verdade, que você está se desenvolvendo de verdade na Libras, ele te ajuda a aprender ainda mais. Mas, infelizmente, quanto mais você fica tentando e não consegue, mais traumático, entre aspas, fica sendo para o cérebro e ele fica querendo, não quero. Aí é por isso que você fica lá procrastinando, não estuda, não busca e fica achando que Deus vai fazer um milagre e vai colocar Libras dentro do seu cérebro. Mas não é assim que funciona, não. Você já tem um cérebro incrível. Tem inúmeras formas diferentes de aprender a Libras. Inclusive, se você quiser aprender, tendo acesso aos nossos materiais passo a passo, com vídeos em Libras produzidos pela minha esposa Raquel, que é surda, e também por um outro professor surdo convidado, o professor Maurício, e mais do que isso, vídeos e materiais organizados, passo a passo, na sequência ideal de aprendizado realmente, com uma prática e práticas de absorção natural da Libras, mais o meu acompanhamento olho no olho em processos de mentoria, tem um link logo aqui abaixo para você participar da minha mentoria de prática na Libras, que é para você que está começando agora, não sabe nada, ou mesmo para você que já está há algum tempo tentando, ou há anos tentando aprender a Libras, mas ainda não se sente realmente preparado para ter essa leveza, essa clareza da Libras em suas mãos. Então o link está logo aqui abaixo, preenche lá a sua ficha de interesse que meu time vai fazer contato com você. Coloque aqui embaixo seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão, porque quem sabe ele vai ser respondido aí já nos nossos próximos episódios. E para você que enviou a sua pergunta e teve a sua pergunta respondida aqui hoje, gratidão. São pessoas como você que interagem, que perguntam, que são vivas e ativas no processo de aprendizado, que aprendem mais rápido. E são as pessoas que aprendem mais rápido que fazem a real diferença nas comunidades surdas. E para você que quer ter o meu acompanhamento, a minha orientação, passo a passo, olho no olho, e ter acesso ainda aos nossos métodos, acesse o link logo aqui abaixo. Te vejo lá.